todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui da Stack, a sua faculdade online. E vamos continuar hoje com a parte de programação, falando um pouco sobre estrutura tipográfica. Porém, antes disso, convido todos que acessem stackad.com.br para conferir nossos cursos profissionais, tanto curso presencial como curso à distância, EAD, cursos online. E temos cursos bem completos com uma tutoria especializada de qualidade. Então, são cursos, não é curso de Photoshop, InDesign, Lightroom, enfim, são cursos completos. Você também tem os módulos separados, mas você pode, por exemplo, ter um curso completo de design. Aí vão ter todas as disciplinas que fazem com que um designer gráfico seja um profissional completo, relevante, importante da área e conquiste seu espaço no mercado. Então, tem aqui toda a parte teórica do design, a parte de Photoshop, InDesign, Illustrator, então para a pessoa ser um diagramador, ter toda a dinâmica, a vertência, E tem até uma palavra que me fugiu agora, a versatilidade, toda a versatilidade que um designer ele pode ter a custos bem acessíveis, parcelados. Então, stackad.com.br, todos os cursos têm certificação profissional, um tutor que vai te acompanhar nos processos e você vai fazer um trabalho bem profissional de conclusão de curso para o seu portfólio, uma coisa bem bonita. Então, tem cursos livres, assim, jogados no sentido de destacados, só Photoshop com Premiere e tal, e tem os pacotes completos de cinema, fotografia, desenvolvimento de jogos, produção e tudo mais, marketing digital. Então, stackad.com.br. Vamos agora ao nosso curso. Eu tenho aqui então o meu site, que é aquele site que eu mostrei como que constrói, que inclusive eu estou fazendo com os alunos da ETEC, e a gente deixou ele bem já construidinho aqui, ó. Dessa forma, já com Lorem Y. Depois eu posso fazer isso aqui mudar o estilo, ser centralizado, justificado. Eu posso justificar isso que eu vou mostrar hoje como faz. Já integrei um formulário aqui, ó, deixei o formulário bonitinho, uma coisa embaixo da outra, Aqui, ó, o hover, os placeholders. Coloquei 2 botões de radio. E ó o que eu falei, ó, cada botão de rádio a gente só pode escolher um por vez. Então, se eu marcar base, ele desmarca Premium, marcar Premium, Deluxe, E aqui também, sim ou não. Deixei para já vir esses 2 marcados para o padrão. Porém, esses daqui esse tem o mesmo name desse, que é diferente do name desses aqui. Cada um tem um name. É aquilo que eu falei, por exemplo, se os seus botões de rádio tiverem names diferentes, aí, por exemplo, quer ver? Só aproveitar isso aqui e abrir esse formulário aqui, ó, que é o formulário que eu fiz aqui com os alunos. Eu vou abrir ele no Sublime, para a gente poder aqui estudar um pouquinho melhor ele. Esse site curso é o do canal e site aula é o com os alunos da escola. Então aqui, ó, formulário aqui, ó. Se a gente abrir, ó, aqueles botões de radio de cima, eles têm o name escolha, sim e não, o mesmo name, escolha. Já esses aqui de baixo, que são os planos, eles têm o name plano. Então os 4 têm o mesmo name, que é diferente do name desses 2. Esses 2 têm o mesmo name, que é diferente do name dos 4. Então, por isso que eu posso ter mais de uma categoria com Radio Button no site. Agora, se esses aqui tivessem o nome, por exemplo, plano, o mesmo name dos de baixo aqui, agora todos os Radio Buttons do meu site têm o mesmo name. E aí, deixa eu salvar isso aqui. Vamos lá, salvar isso aqui, E vamos abrir aqui formulário HTML, eu acredito que seja esse. Ó, você gostou do site? Sim. Aí, beleza, gostou? Qual plano você quer? Eu quero o Deluxe. Só que, ó, escolhi Deluxe e desmarcou sim. Ó, por quê? Porque daí eu só posso escolher um radio no site todo, porque todos têm o mesmo name. Vai ficar tipo o Chaves e o Seu Madruga, sabe? Aquele lá do Chapolin e o Time is Money, que o Chapolin ia lá, bebia o leite, aí o tio Sam voltava, comia o lanche, enchia de leite, o Chapolin voltava com o lanche e, enfim, colocava mais leite, um comia e fazia aquele círculo, Tinha o leite e o lanche. O Chapolin bebia, o tio Sam foi buscar o lanche e deixou o leite. Aí o Chapolin bebia o leite, saía, o tio Sam trazia o pão e não tinha leite. Ele saía para pegar leite, o Chapolin comia o lanche. Então, quer dizer, você desmarca um, marca outro. Então, tira aqui e põe ali, Então, na realidade, não funciona. Então, eles têm que ter names. Esses 2 aqui, ó, escolha, eles têm que ter o mesmo name, os 2.
porque também se eles forem names diferentes, esses dois aqui, eu vou poder escolher os dois ao mesmo tempo, como eu mostrei na aula passada, né? Por exemplo, se esse aqui for name 1, vou colocar uma coisa mais rápida, 1 e 1. 1 e 1A. Eles têm 1A, eles têm names diferentes. Então, ó, eu posso marcar os dois ao mesmo tempo e não posso desselecionar nenhum, porque eles têm names diferentes. Então, eles deveriam ter o mesmo aqui, escolha e escolha. Agora, se eu quiser trabalhar mais a parte de tipografia do meu site, né, as fontes, as letras, e quiser inclusive usar o Google Fonts, que é google.com, ou você põe fontes lá no Google, digita Google Fonts, ou você põe google.com/fontes. Se eu quiser baixar, instalar alguma fonte dessa aqui no meu site, como que eu faço, né? Então vamos lá ver essa parte de tipografia. Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, que é lá da aula da ETEC, lá dos alunos, e vamos pegar agora aqui o nosso, fechar isso aqui tudo, e vamos abrir o que interessa. Então, eu vou abrir aqui, ó, do site curso, eu vou abrir o nosso index, aqui é o nosso formulário, que foi a última coisa que a gente tinha feito, né? E eu vou abrir ele no Sublime. Então, eu vou pegar aqui, abrir o nosso estilo form aqui, e vou pegar o formulário aqui no Sublime. Então, aqui eu tenho meu CSS, jogar para cá, e aqui eu tenho o HTML. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar isso com um novo nome, para sempre ter um arquivo por aula. Então, eu vou colocar aqui aula fontes, para a gente saber que foi da aula de fontes isso aqui. Porque eu vou ter que limpar o código, então vai ser um desperdício, né? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou mudar o title, vou deixar meu site mesmo, né? E a tipografia a gente vai trabalhar para o quê? Deixar a leitura mais confortável, aumentar o contraste entre os elementos do site, né? Sempre use com parcimônia, né? Então, eu vou chamar esse de aula fontes ou tipografia.html, o que você quiser, e eu vou deixar aqui o body vazio. E o estilos, eu vou ter que resetar ele também, mas também eu vou salvar com um novo nome aqui. Vou colocar aqui estilo, ó, estilo fontes, salvar. Tenho que mudar ele aqui no meu link aqui, que agora vai chamar estilo fontes, para ele puxar a referência certo. Vamos salvar aqui e salvar isso aqui. E vamos começar agora a trabalhar algumas questões, né? Primeira coisa, eu vou colocar um H1 aqui, ó. Um H1 e vou colocar aqui título da minha postagem modelo. E aí eu vou pegar o meu gerador lá de Lorem Y, lá que eu falei para vocês. Então vamos pegar aqui o gerador de Lorem Y, que foi o site que eu expliquei na última aula, e vamos gerar aqui um parágrafo só. Então eu vou colocar um parágrafo, vamos gerar aqui. Beleza, ele gerou um parágrafo, eu vou copiar. E aí eu vou abrir aqui a tag P e vou colar o Lorem Y aqui dentro. Beleza, tenho o meu parágrafo, vou salvar isso aqui, aula fontes, e se eu abrir aqui, aula fontes, tá aqui, né, título da postagem, meu parágrafo e tal. Agora, no meu CSS, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar algumas coisas lá dentro. Então eu vou vir aqui no meu CSS, vamos começar a trabalhar esse H1 aqui, esse título que eu coloquei. Então vou escrever H1, vou abrir e fechar chaves aqui, ó. Abrir e fechar, deixa eu colocar um aqui que saiu. E aí eu vou começar a trabalhar algumas coisas nele. Então eu vou colocar color, a cor do meu título. Eu posso escrever em hexadecimal, em RGB ou em inglês, né, blue, no caso a cor em azul. Eu posso vir aqui na internet e pegar a tabela de cores hexadecimais. E aí você vai ter aqui tabela de cores, o nome, o hexadecimal e o RGB aqui das cores. Então você pode pegar aqui, eu por exemplo, eu quero azul, mas eu gostaria desse azul aqui. Então eu vou pegar esse hexadecimal, copiar, em vez de escrever blue aqui, ó, porque blue vai ficar azul. Se eu salvar, atualizar aqui o meu site, né, ficou azul. Mas se eu quisesse aquele tom especificamente, né, aquele tom específico de azul, colocaria a cor hexadecimal, eu colocaria os valores de RGB para R, vermelho, verde e azul. Veja uma aula de cores para entender certinho o que é o RGB. Beleza, ó, ficou naquele modelo de azul
que eu pus. Eu posso controlar o espaçamento das letras aqui das fontes, utilizando o Lettering Spacing. Lettering Spacing vai fazer as fontes ficarem mais espaçadas entre elas. Se eu colocar tipo 5 pixels, a gente vai ver que as fontes, os caracteres aqui, os bits, eles vão ficar bem espaçados, ó, muito espaçado. Se eu colocar negativo, eles vão ficar muito juntos, por exemplo, menos 3 pixels. Então eles vão invadir, um vai invadir a área do outro. Olha lá, ficou muito juntinho. Eu posso não colocar nada, para ser por padrão, colocar, sei lá, menos 1 pixel. A gente vai testando aqui, dependendo da fonte, da proposta, do estilo, o que fica melhor. Eu gosto mais juntinho, mas se for ler em tela pequena, é legal espaçar um pouco mais, né? Enfim. Isso daqui é o Lettering Spacing, espaçamento dos caracteres, né? Então, negativo, ele fica mais junto. A gente já fez alguns trabalhos com essa tag aqui, text, né? A gente colocou decoration, que é aquele sublinhado, tirar o sublinhado, né? Tem um bem legal que é o text transform. Esse text transform, ele vai fazer o quê? Variar os caracteres em maiúsculos e minúsculos. Então eu posso escrever, por exemplo, uppercase. Ó, se eu fizer um uppercase, tudo vai ficar maiúsculo. Então vou salvar, vou atualizar e, nossa, digitei aqui, ó, atualizar. E ó, ficou todo o título da postagem em maiúsculo. Então, isso aqui eu resolvi. Agora eu posso colocar, em vez de um uppercase, eu posso colocar um lowercase. Lowercase, se um ficar maiúsculo, esse aqui vai ficar todo em minúsculo. Então, se eu atualizar aqui, ó, ficou tudo minúsculo. Mas eu posso fazer o quê? Que eu quero que cada letra da minha postagem seja maiúscula. Então, eu posso escolher aqui, capitalize, ó, com I, não é P mudo, é capitalize, não é capital, é capitalize. Vai fazer com que a primeira letra de cada sentença, deixa eu voltar aqui, seja maiúscula, ó. A primeira. É legal isso, para que é bom usar? Porque às vezes, sei lá, você fez um site para alguém, a pessoa vai escrever um blog, ela vai escrever lá os parágrafos dela, né? Só que o problema é que às vezes ela pode esquecer de manter um padrão. Às vezes ela faz tudo maiúsculo, às vezes minúsculo, às vezes a primeira letra. Então você pode já via CSS aqui, eu sempre clico aqui no Atube Catcher, o gravador de tela, em vez de clicar no Sublime, porque é tudo laranja. Então você pode resolver por CSS. Mas o problema do capitalize, é que eu não gosto quando as preposições e conjunções ficam com letra maiúscula. Não sei, me incomoda um pouco. Não sei se vocês também, mas eu evito um pouco, né? Agora sim, eu tenho aqui o HTML, eu tenho o meu parágrafo, posso ter outros também. Vamos fazer mais aqui uns... Ficar com um só por enquanto. Como eu vou fazer outros depois, sei lá, se você quiser trabalhar que cada parágrafo seja de um jeito que não faz sentido, mas aqui para eu mostrar, eu posso colocar uma classe neles, parágrafo 1. Para quê? Para trabalhar cada um com estilo, cada um de um jeito, só para a gente ver como que vai ficar. Mas você não vai precisar fazer cada parágrafo de um jeito, porque você tem que ter um padrão, né? Mas aqui só para, por garantia, se eu precisar alterar alguma coisa, eu quiser mostrar só nesse parágrafo, eu vou pôr uma classe nele. Mas isso não é necessário. Como eu escrevi parágrafo 1, eu vou no meu CSS puxar uma classe, a gente puxa com ponto, parágrafo 1. Então ele já sabe que isso é uma classe parágrafo 1, beleza. Tá certinho escrito. E agora eu posso fazer o quê? A indentação do meu parágrafo. Indentação é quando você tem o tab, sabe? Eu quero que o meu parágrafo comece mais pra cá, né? Eu quero que ele venha. Então eu posso, por exemplo, fazer uma indentação nele aqui de text indent de 30 pixels, 60, enfim. Aí a primeira linha vai ficar 30 pixels para dentro, ó. Deixa eu dar salvar aqui, ó. Deixa eu salvar certinho. File save. E aqui file save, porque eu não tinha salvado essa classe aqui no HTML. E aqui, ó, ficou 30 pixels a primeira linha para dentro. Isso aí é o que? É indentação, né? Então, eu posso até fazer o meu título também, se eu quiser, fazer o meu H1 aqui, ficar também com esse text indent, ele vai seguir lá o meu parágrafo, minha linha. Aí depende do que você quer, como que você quer fazer o seu código, né? Como que você quer fazer aqui a diagramação da página, mas você pode fazer isso aqui seguir, se você tiver a mesma indentação, né? Agora, vamos supor que eu queira definir a largura desse meu primeiro parágrafo, ele está até o fim.
ele tá responsivo, ó. Tá vendo? Ó, se eu fizer assim, ele vai aumentando ou vai diminuindo, mas eu queira definir uma largura padrão para esse parágrafo. Então eu posso vir aqui, além do text date, definir aqui um width, que é a largura, e eu posso colocar a largura de, sei lá, 500 pixels. E agora ele vai seguir essa largura padrão. Se eu atualizar aqui meu site, ele chega nos 500 pixels, né? E eu posso fazer com que o meu título também não passe de 500 pixels, para ficar tudo certinho, ficar tudo junto. Então posso fazer uma largura aqui, que o meu título, meu H1 também siga, para ele não, ele vai quebrar em linhas, mas ele não vai ficar com título longo, ele vai quebrar na segunda linha. Eu não quero o meu título mais alinhado ao parágrafo, eu prefiro ele no canto mesmo. 500 pixels eu estou achando muito pequeno, vamos colocar 700. Salvar e beleza. Se o meu título passar daqui, ele quebra em linhas, então não vou ter um título gigante, até porque eu também tenho que tomar cuidado com os termos que eu coloco aqui dentro dos meus títulos, né? Então beleza, agora eu vou fazer um alinhamento. Esse alinhamento aqui, eu quero alinhar isso aqui. Tudo que está alinhado pode ser esquerda, centro, direita ou justificado. Então eu vou aqui em parágrafo fazer um alinhamento de texto, então é a text align. E aí eu posso escrever right. Se eu escrever right, tudo vai ficar alinhado à direita, save. Tá tudo alinhado à direita. Se eu escrever left, vai ficar à esquerda. Salvar aqui. Se eu escrever center, vai ficar tudo alinhado ao centro. Então vamos vir aqui escrever center. E se eu quiser justificar, deixa eu salvar aqui. Se eu quiser justificar tudo, eu posso fazer um justify. Então aqui, ó, justify. E justify all vai justificar todos. Então aqui, pronto, justificou. Então geralmente a gente usa o texto assim, justificado, né? Entrou a partir do CSS3 um outro tipo de estilo de text, que é o shadow, que é para fazer uma sombra. Não é o rival do Sonic. Então, por exemplo, eu quero colocar uma sombrinha aqui atrás do H1. Eu vou vir aqui e colocar então o text. Ele vai aparecer, deixa eu ver se ele já mostra aqui para mim. Text shadow, aqui ó, shadow. E como que funciona a sombra? Primeiro eu vou ter o valor do eixo X, o que ela vai correr na horizontal, abscissa. Depois eu vou ter o valor do eixo Y, o que ela vai correr na vertical, nas ordenadas. Se eu tiver um terceiro valor, vai ser o valor de desfoque da sombra. É interessante que eu não deixe ela muito desfocada, é interessante não colocar a sombra, ou não desfocar muito para não prejudicar a leitura. E o quarto elemento vai ser a cor que eu quero que a sombra tenha. Então eu coloquei aqui o text shadow, por exemplo, se eu colocar que eu quero que ela tenha 3 pixels na horizontal, 6 na vertical, estou exagerando aqui, né? Não vou colocar nenhuma informação para desfoque, eu não quero ela desfocada, eu quero ela black. Se eu colocar dessa forma e eu ao salvar, a gente vai ver aqui, ó, que ele fez uma sombra, ó. E eu posso fazer os eixos serem negativos também, enfim, né, para seguir lá o plano cartesiano, tá? Agora, se eu colocar aqui um valor de mais 5 pixels, aí vai entrar a questão do desfoque, ele vai reconhecer que tem um terceiro valor numérico, ele vai desfocar aqui a minha sombra, né? É interessante se usar o desfoque manter 1 pixel no máximo assim, para não prejudicar. 1 pixel ela já vai ficar, ó, razoavelmente desfocada, talvez 2, né? E vamos grudar ela mais perto aqui, vamos colocar 1 por 1, ó. Deixar tudo 1 aqui, vamos salvar. E ó, ficou mais legalzinho. Posso pôr 2, talvez mais um, vamos ver aqui se fica 2 aqui no X e 2 no desfoque, se ficaria legal aqui, só pra gente brincar aqui, testar. Ó, tá vendo? Já começa a prejudicar um pouco a visão, né? Aqui, ó a perninha do M aqui, ó. Ó, já começou a ficar meio ruim. Eu segurei o Ctrl e girei o scroll do mouse para dar zoom na internet aqui, zoom na página de navegação, ó. Isso aqui para dar zoom em qualquer site. Não é nada do CSS que eu tô fazendo. Então vamos diminuir aqui, ó, a postagem, aqui, ó, vamos colocar 1 e 1 mesmo, ó. Fica melhor. Vamos aqui atualizar o site. E ó, beleza, ficou melhor. E eu posso, como eu falei, mudar aqui a cor da sombra. Posso colocar red, posso usar o RGB,
a tabela de hexadecimal. Então vamos vir aqui, ó. Agora ela ficou vermelha. Voltar ela aqui para preto, porque ficou meio estranho isso. Então é assim que a gente trabalha esse Text Shadow a partir do CSS 3. Né? Bem interessante. Também aceita os valores negativos. Por exemplo, eu quero que a sombra vá para o outro lado. Então aqui eu posso ter -1. Deixa eu salvar aqui. Atualizar. Agora a sombra veio para cá. Então quer dizer, valores positivos, negativos, né? E para o Y também. Eu posso ter aqui -1. Salvar aqui, ó. Vamos jogar. E agora ficou para cima, porque o eixo Y está invertido aqui no cartesiano, como no Construct, quando você faz jogos e tal, né? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, colocar um pouquinho mais de conteúdo. Vamos pegar isso aqui, ó, parágrafo 1. Vamos fazer mais 1, 2, 3 parágrafos, só para a gente ter mais um pouquinho de conteúdo aqui no seu site. Tirar aqui o zoom, ó, deixar com 100% aqui do tamanho. Tá muito pequena a letra, né? Tá ruim para ler. A gente vai começar a arrumar um pouco essas coisas, né? Todos os parágrafos eles vão ter a mesma largura, então eu peguei já o código aqui pronto, ó, já para todos os parágrafos terem a mesma largura, eu vou tirar esse classe daqui. Não preciso, eu não quero que esses novos tenham. Eles estão todos com a mesma largura porque o CSS está pegando lá o class, né? Desse. Depois eu arrumo a indentação do código. Vocês vão ver que agora só o primeiro vai ter essa largura, porque só ele que tem essa classe. Mas se eu quiser que todos tenham, eu posso tirar esse ponto aqui. Aí todos eles vão tirar o ponto e deixar só o P aqui, ó. Trocar. Em vez de ponto parágrafo, escrever a classe é para escrever a tag, né? Que é uma tag P. Então agora todos vão, né? Eu tirei, deixei. Sem o ponto eu posso tirar o text align justify, se eu quiser tirar o texto justificado, mas eu vou deixar assim mesmo. Depois eu posso fazer um center aqui, para se eu quero centralizar o meu título. Então eu venho aqui, ó, coloco o text align, e eu coloco o center, ó, file save, e aí eu vou ter dessa forma aqui, ó, né, o título da postagem centralizado. Enfim, eu posso ir trabalhando todas essas questões, né, trabalhando certinho aqui todos esses aspectos. O que a gente vai fazer agora é olhar as propriedades de fonte. Então a fonte ainda está pequena, eu posso vir aqui nesse P e colocar um font. A gente viu tudo o que tinha os principais do text, agora vamos ver do font, né? Tem outros aí também. Então font, a gente pode fazer o que? Mudar o tamanho, a família de fonte. Então se eu pegar um font size, eu estou mexendo no tamanho da fonte. Por padrão, no navegador ela vem em 16 pixels. Ou seja, se eu digitar 16 pixels aqui e atualizar, não vai mudar nada. Então se eu quiser aumentar a fonte, sempre 16 em diante, porque o navegador já trabalha com 16. Então eu posso pôr, sei lá, 19, 20. Se eu quiser menor, eu posso pôr 14, 12, né? Então aqui, ó. Beleza, agora eu aumentei a minha fonte aqui. Eu posso trabalhar com uma fonte de famílias. Eu posso escolher as letras que eu quero. Então vou colocar aqui, ó, um font family. Qual que é a família de fontes que eu quero? E eu posso ter fontes de backup. Por exemplo, eu quero a Calibre. Aí eu coloco vírgula Verdana, vírgula sans serif. Ou seja, eu quero que ele tenha o meu site seja com a fonte Calibre. Caso uma pessoa não tenha a Calibre, ele vai tentar ler o computador dela se tem uma Verdana, que é uma fonte de backup. Caso não tenha a Verdana, ele vai usar algum da família sans serif. Isso daí é interessante para não ficar desformatado o site no computador da pessoa, não jogar qualquer fonte e seguir mais ou menos as fontes que eu quero. Eu já tenho uma fonte backup aqui, né? Por exemplo, o Windows por padrão tem um Arial. Mas se ele abrir num Linux, por exemplo, talvez não tenha a fonte que já veio no Windows, enfim, ou no iOS. Então é bom sempre ter umas fontes backup, considerando também os outros sistemas operacionais que o seu site pode carregar. É interessante que a gente veja as fontes mais legíveis, né? E elas têm que existir no PC da pessoa. Atualmente, até você pode carregar uma fonte que não tem no PC. Quando a pessoa carregar o site, ela vai fazer o download da fonte e
eu tenho que ter a fonte aqui no meu diretório, aí eu tenho que subir, enfim, para o computador dela baixar. Mas isso não é no site como um todo, assim, usa mais para títulos, quando você quer diferenciar algo. Mas enfim, essa função de você fazer o download da fonte para baixar junto, você pode usar alguns convertores, por exemplo, webfonts, conversores, desculpa, que eles vão converter as fontes do PC para o formato web, para você poder subir, enfim. Tem essas formas de você fazer essas gambiarras e driblar algumas fontes, porém tem alternativas que são mais eficientes, práticas e garantidas, como você adicionar uma biblioteca de fonte online, como o Google Fonts. Então, o que eu falei no começo do vídeo, eu tenho lá google.com/fonts, ou digito no Google Fonts, ou fontes.google.com. Todos esses daí vão levar pro lugar que eu quero, né? Tem várias opções aqui, ó, por categoria de serifada, sans serifa, display, handwriting, escrita à mão livre, monospace, que todos os caracteres têm o mesmo tamanho entre eles, idioma, se vai ser árabe, caracteres chineses, então você vai pegar katakana, hiragana do Japão, kanji da China, japonês, enfim, né? E aqui propriedades das fontes, né? Qual que vai ser os estilos, qual que vai ser a largura, os contornos, né, o traçado, enfim, eu posso escolher aqui, como quando eu vou no Google Imagens, eu posso escolher imagens com fundo transparente, grandes, com direitos autorais, enfim, eu posso escolher aqui, né, várias opções. E o legal é que se eu escolher a fonte, eu não preciso colocar junto da página para funcionar. É uma biblioteca online, ela está virtual, eu posso usar um link da web. Então, por exemplo, escolhi uma fonte, eu gostei dessa aqui, eu cliquei nela. Aí eu tenho aqui, ó, os estilos dela, várias informações, né? Enfim, ó, a licença de uso e tal. Aí eu gostei dela aqui, ó, vejo o tamanho dela aqui, né? Enxergo melhor aqui o size, controlo os pixels. Aí eu vou clicar aqui em Select this style. E aí, no caso dessa fonte, eu só tenho esse estilo dela. Mas algumas fontes eu posso ter outros. Deixa eu remover tudo. Por exemplo, eu posso ter ali itálico, bold, regular, ó. Essa aqui eu tenho vários estilos, ó, para a mesma fonte. Então eu posso, por exemplo, eu quero esse aqui, selecionei. Eu quero ir adicionando outros estilos, ó. Então eu posso ir pegando vários estilos ou removendo. Então vou pegar aquela fonte lá que eu tenho, que eu gosto, que eu gostei. Vou selecionar ela, se ela tivesse outros estilos é só ir clicando. Aí eu vou vir em Embed, e ele vai me dar dois códigos, uma tag de link e uma para colocar no CSS, que é a minha especificação de Font Family. Esse link eu vou colar no meu HTML. Então eu vou vir aqui no meu código HTML e vou colocar antes do link que puxa o CSS para ele carregar primeiro a fonte em ordem, né? Então ele vai carregar primeiro a fonte e depois o CSS lá. Então eu vou colocar o link aqui e eu quero usar ele para os H1. Então aqui no H1 eu vou colocar a propriedade que ele vai me falar aqui da meu Family Font aqui, ó. É uma Ranchers, ou ele vai colocar outra, se não tiver a Ranchers, ele vai colocar outra cursiva. É isso que ele está falando. Então eu vou colocar e colar isso aqui, ó, Font Family. Ele vai pegar a Ranchers ou a cursiva. Se tivesse outra, ele quer ver, ó, por exemplo, vamos ver uma que tenha outros estilos, né? Vamos ver uma que tenha outros, vamos fazer aqui um remove, aqui review, remove all, vamos pegar uma fonte que tenha outras opções também aqui, ó. Igual aquela que eu tinha pego agora há pouco, talvez essa aqui, ó, tem 6 estilos essa. Vamos colocar aqui, ó, e ver como que ficaria o embed, ó. Fica o link, ó, robot, aqui, ó, a largura, a altura, enfim. Mas isso é que eu posso controlar no CSS. No caso, como essa é uma sans serif, se não tiver, ele vai pedir uma sans serif. Mas aqui eu escolhi, ele vai pedir uma outra fonte que seja cursiva, né? Enfim, vou atualizar aqui o meu CSS e vou salvar aqui o meu HTML. Vou voltar aqui para o meu site, que ele está aqui. E beleza, ó. É que agora ficou horrível porque eu coloquei -1 aqui no espaçamento. Eu vou colocar 3 pixels para a gente enxergar bem as letras aqui. Vamos atualizar. E beleza, ó, agora eu tenho um título da postagem com uma fonte diferente, mas que eu não preciso ter ela salva no meu computador, porque eu já fiz um link direto da biblioteca online de fontes, como o Google Fonts. Enfim, tem outras também. Então assim que a gente sobe uma fonte da biblioteca para o nosso site, a gente escolhe a fonte
E depois, nem estou achando mais a aba aqui do Google Fonts, mas a gente escolhe a fonte, pega lá os estilos, né? Depois pega o código, o link, que é isso aqui, ó, que ele vai fazer um link da fonte, ó, aqui, ó, Rancher, Display, a relação dele, relacionado no meu Style Sheet, que está tudo na nuvem, né? Então eu posso ter mais de um link no HTML, aqui no estilo eu coloco a font family. Se eu quisesse nos parágrafos, eu colocaria esse font family aqui, ó, no P. Mas assim, não use letras muito rabuscadas e tiraria isso daqui. Não precisa, ó, CSS é o Cascade Style Sheet, né? Então em cascata. Então mesmo que eu faça aqui uma font family Calibre, ele vai deixar na Ranchers, se eu atualizar, Power Ranchers. Por que ele deixou na Ranchers se eu estou falando aqui em cima, Calibre? Porque eu falei, é uma folha de estilos em cascata, então sempre a última determinação vai substituir a anterior, né? Mas eu tiro isso aqui depois para o meu código ficar mais otimizado. Mas é horrível usar essa fonte para texto, porque ela é difícil de ler. Então não usem fonte cheia de brilho, com efeito, muita curva, fonte pequena, né? Usa no máximo 2 fontes no seu site, uma para títulos e menus e uma para texto, ou uma só para menus e outra para título e texto. Não faz uma palhaçada, não deixa muito carnavalesco. Fontes muito rebuscadas dificultam a leitura. Uma sans serif e tal já é mais interessante. Então é isso, turma. Essa foi a aula de hoje aqui, falando um pouco sobre fontes. Espero que seja útil e interessante, que tenha sido bom, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida e sugestão, comentem. Nos ajude compartilhando os vídeos, os cursos, né, o nosso EAD, espalhando conhecimento e nos ajudando a crescer para podermos cada vez mais colaborarmos com vocês e com a área, né? E não deixe de acessar stackad.com.br para mais cursos de qualidade. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.